A indústria do chocolate movimenta mais de 100 bilhões de dólares todos os anos. Só para você ter uma ideia, a humanidade consome mais de 7 milhões de toneladas dessa maravilha por ano. Ele está na sua casa, nas festas, nos presentes. Mas se eu te disser que a barra perfeita que você compra no supermercado começa com uma gosma azeda e esquisita, que precisa literalmente apodrecer no meio do mato para ganhar sabor, você acreditaria? É isso mesmo, o processo de fabricação do chocolate é de longe um dos mais complexos, demorados e bizarros de toda a indústria alimentar. Hoje, no A Fábrica de Tudo, nós vamos rastrear cada milímetro dessa jornada impressionante, da fruta crua e amarga até o maquinário pesado que produz a sua barra favorita. E de quebra, você vai descobrir qual é o grande segredo das marcas famosas e por que tem gente que jura que o chocolate branco é uma grande mentira inventada pela indústria. Bora pra fábrica! Diferente de refrigerantes ou salgadinhos que nascem dentro de um laboratório químico, o chocolate começa na natureza selvagem, em países trópicos como Costa do Marfim, Gana e até aqui no Brasil. E a primeira decepção de quem vê o cacau de perto é abrir o fruto. O que tem lá dentro não tem cor, nem cheiro e muito menos gosto de chocolate. As sementes são envolvidas por uma gosma branca, chamada mucilagem. Se você colocar isso na boca, vai sentir um gosto azedo, que lembra uma mistura de lichia com limão. Para o sabor do cacau nascer de verdade, os produtores precisam fazer algo que parece totalmente errado. Eles jogam tudo em grandes caixas de madeira, cobrem com folhas de bananeira e largam lá. É aqui que entra a etapa mais nojenta e fundamental, a fermentação. Durante cerca de 7 dias, leveduras e bactérias começam a devorar esta polpa branca. O processo é tão violento que a temperatura ali dentro passa dos 50 graus. Essa podridão controlada mata o germe da semente e libera reações químicas absurdas. Sem essa etapa bizarra, a sua barra de chocolate teria gosto de terra e mato amargo. Depois de cozinhar no próprio suco, as sementes precisam secar. Elas são esparramadas debaixo do sol forte por mais uma semana, perdendo quase toda a umidade, até ficarem com aquela cor marrom clássica. Agora sim, elas estão prontas para saírem da fazenda e encararem os monstros de aço da indústria. Quando as sacas chegam na fábrica, o volume é assustador, mas antes de virarem doces, os grãos passam por uma limpeza extrema em peneiras vibradoras que tiram pedras, galhos e poeira da viagem. Logo em seguida, as sementes encaram o inferno, os gigantes fornos de torre. Cilindros do tamanho de caminhões torram o cacau a temperaturas que variam entre 120 a 150 graus. É dentro desse forno que acontece a magia científica chamada reação de Maillard. A mesma reação química que dá cor à carne assada e o cheiro do pão quente. O calor extremo desperta mais de 300 compostos de aroma. É só aqui nesse exato momento que a fábrica inteira começa a cheirar chocolate. Mas tem um grande problema. A semente tem uma casca dura que amarga e estraga a receita. Para resolver isso, entra a máquina de descasque, usando um sistema genial de túneis de vento. Como a casca é muito levinha, ventiladores industriais sugam ela para fora. O que sobra, caindo pesado no fundo do funil, é o verdadeiro tesouro da fábrica, o nibe de cacau. Esses pedacinhos puros são a alma de qualquer chocolate no mundo.
Se você mastigar um nib de cacau agora, ele vai ser incrivelmente amargo e crocante. Só que quase 50% dessa semente é pura gordura, a valiosa manteiga de cacau. Quando os nibs caem nos moinhos trituradores de fábrica, o atrito das engrenagens gera um calor intenso que derrete essa gordura natural. Num piscar de olhos, aquele pó seco se transforma num líquido grosso, quente e escuro, conhecido como licor de cacau ou massa de cacau. Há uns 200 anos atrás, o chocolate era consumido apenas como uma bebida amarga e gordurosa, até que um holandês inventou uma prensa hidráulica monstruosa, que mudou tudo. Hoje as fábricas pegam parte desse licor escuro e aplicam a pressão equivalente ao peso de dezenas de carros em cima dela. Essa força brutal espreme o líquido e separa ele em duas coisas diferentes. De um lado escorre uma gordura amarela e puríssima que é a manteiga do cacau. Do outro sobra um disco sólido, como uma pedra. Esse disco vai ser triturado depois para virar aquele cacau em pó que você usa para fazer bolo em casa. Agora que a indústria domina os ingredientes separados, os mestres chocolateiros começam a brincar para criar as receitas. Para fazer um chocolate amargo de respeito, eles juntam um licor escuro, adicionando um pouco de açúcar e injetam mais manteiga de cacau para dar cremosidade. Mas o jogo mudou mesmo quando Henri Nestlé inventou o leite em pó, misturando o licor, o açúcar e muito leite em pó. Nasceu o chocolate ao leite, que hoje é o favorito absoluto do planeta. Mas aí entra a maior polêmica da fábrica, o chocolate branco. Tem gente que defende com unhas e dentes que ele é uma farsa. E pior, eles têm uma razão técnica. O chocolate branco não leva uma gota sequer do licor escuro do cacau. A receita dele é composta exclusivamente por aquela gordura amarela separada na prensa, a manteiga de cacau, misturada com quantidades absurdas de leite em pó, açúcar e essências de baunilha. Ele não tem as antioxidantes do cacau e é basicamente um bloco de gordura doce. Mas que é gostoso ninguém pode negar. Depois de fazer a mistura, a massa parece pronta, mas se você comesse agora, a textura seria horrível, parecendo areia arranhando o céu da sua boca. E é aí que entra a máquina mais importante e barulhenta do pedaço, a concha. A história contada é que em 1879, um chocolateiro suíço esqueceu sua máquina de mistura ligada durante um fim de semana inteiro. Quando voltou na segunda-feira, achou que tinha arruinado tudo, mas ele descobriu que o atrito continuou transformando um chocolate numa seda líquida. E as fábricas fazem isso até hoje. A concha esfrega e bate o chocolate sem parar por 24, 48 ou até 72 horas seguidas. Esse atrito extremo quebra os cristais de açúcar num tamanho tão microscópico que a sua língua não detecta, e é por causa dessa máquina que o chocolate derrete na sua boca. Para finalizar, antes de virar barra, o chocolate líquido sofre um choque térmico milimetricamente calculado, chamado temperagem. Ele é aquecido e resfriado muito rápido para organizar as moléculas de gordura. Se a fábrica errar aqui, o chocolate fica manchado de branco, mole e esfarelento. Com a temperatura perfeita, ele ganha aquele brilho espelhado e faz um croque sonoro maravilhoso quando você quebra. Depois ele é despejado nos moldes de plástico, passa por um túnel de vento gelado, passa por detectores de metais por segurança
e é embalado por robôs numa velocidade impressionante para os olhos humanos. São semanas de trabalho pesado, maquinário de ponta, processos químicos e toneladas de engenharia. Tudo para uma barra que a gente costuma devorar em 5 minutos assistindo o filme. E aí, você tinha noção que a jornada do seu doce favorito era tão insana assim? Comenta aqui embaixo qual foi a parte que mais te surpreendeu e, principalmente, qual é o próximo produto ou alimento que você quer ver dissecado aqui no canal. Não esqueça de se inscrever no A Fábrica de Tudo, deixar o seu like e até a próxima. Fui!